Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro. Hoje, dia de celebração da Santa Ceia, dia especial para todos nós da cristandade, o povo de Deus, dia em que nós nos reunimos neste espaço, no nosso templo, naquilo que é possível para aqueles irmãos que está sendo possível ir ao templo, mas nos reunimos em família, neste tempo em que Deus nos concede partilhar, né, do fruto da videira, partilhar dos elementos que simbolizam o seu corpo e o seu sangue, que foram derramados em nosso favor. Que você possa, agora, neste momento, reservar, né, lá um pedaço de pão, um pouco de suco, pode ser o suco de uva, pode ser o suco, qualquer outro suco que você tiver, lembrando que a Eucaristia é um memorial, é uma celebração, é uma refeição. O mais importante é você se colocar na presença de Deus, é você abrir o seu coração para a reflexão neste instante, é você permitir que a palavra de Deus possa te tocar, te fortalecer e, principalmente, te dar o necessário para você continuar a sua marcha, a sua jornada, o seu trabalho. E num tempo especial para todos nós, porque vamos muito timidamente, né? Muito devagar no ritmo da vacinação, mas nesse ritmo lento, devagar, né? Estamos também sentindo os efeitos que a vacinação, que a imunização produz. Tem havido uma tímida, porém consequente melhora na diminuição das internações, na diminuição dos casos graves, e temos, né, por hora, por este momento, a constatação de que estamos deixando a pior fase. Estamos a caminho, né, da superação completa. Estamos marchando, né? É quando temos a impressão de que ainda continuamos no deserto, de que ainda temos dificuldades, de que ainda temos que ter cautela, de que ainda precisamos nos refazer. Mas também uma ideia de recuperação, lenta, gradual, difícil, mas de recuperação. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nesse dia de Santa Ceia, nesse dia em que nos reunimos para celebrar, para trazer à memória o sacrifício de Cristo, nesse dia em que mantemos a nossa comunhão, estamos também refletindo sobre os nossos passos lentos rumo à nossa restauração, à nossa recuperação completa. É por isso que gostaria de trazer a você a nossa leitura, a nossa reflexão, o texto do salmista que está lá no Salmo de número 126, texto muito conhecido por nós todos, mas um texto que trata de restauração, de caminhada, de jornada, de coragem, de seguir em frente, né? A fim de que possamos nos reencontrar plenamente com aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Voltemos ao texto e ao que ele nos diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no deserto do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados irmãos e irmãs, você deve também, né, se recordar, nós estamos no início do mês de julho, né, um tempo em que costumeiramente nós celebramos o aniversário da nossa igreja. E nós, esse ano,
estamos, né? Vamos completar, a nossa igreja vai completar 25 anos de vida e de missão. É um tempo desafiante, é um tempo em que nós não podemos ter todos os nossos membros conosco, é um tempo em que muitas pessoas ainda precisam guardar o distanciamento, é um tempo delicado, mas estamos concluindo que é um tempo que precisamos celebrar, né, juntamente com os nossos irmãos e irmãs, algumas bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. No texto em questão, é um texto que é chamado pelos estudiosos de um cântico de ramagem, ou cântico de romaria, ou cântico de peregrinação. Era um cântico entoado pelo povo de Deus durante uma peregrinação. Mais especificamente, segundo os pesquisadores, este texto data do retorno do povo de Deus após o exílio, o cativeiro babilônico. É um texto em que remete, em que procura trazer lembranças, em que procura dizer ao coração os fatos e as bênçãos de Deus, porque o presente talvez é marcado por uma falta de memória. Sabe quando nós nos passamos por um tempo longo de dificuldades, de angústias e de sofrimento? Pense como nesse tempo em que nós já nos encontramos. Alguns de nós até já nos acostumamos com esta pandemia e seus efeitos. Na época, o povo de Deus também passou 70 anos exilado no cativeiro. Este tempo fez com que aquelas gerações não se recordassem, ou até as novas gerações que vieram ali naquele período, não conheceram a grandeza, a glória de viver em Jerusalém, porque muitos ali eram jovens e nem em Jerusalém haviam nascido. Isso faz com que não haja uma memória do poder de Deus. Ou, se porventura nós conheçamos o poder de Deus de outras épocas, se nós temos na nossa vida momentos muito especiais, parece que este elo dessas experiências fica um pouco fragilizado, porque o presente é mais forte, porque o desafio do deserto é maior, porque as circunstâncias atuais são mais difíceis. E aí, no texto, o sentido do cântico é justamente quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. É uma ideia para dizer aos adultos de que é possível, necessário relembrar das bênçãos de Deus. Mas também é uma imagem para dizer aos mais jovens que a vida não é marcada apenas por dificuldade. A vida não é marcada apenas por aquilo que se tem no dia a dia, né? É uma tentativa de dizer para nós, para o nosso coração, para quem está talvez mais cansado, desgastado, a vida não é só pandemia. A vida não é apenas carestia. A vida não é apenas enfermidade, obituários constantes, aquela coisa de você acessar as redes sociais ou encontrar com amigos, pessoas, e as pessoas dizerem: lembra-se de fulano, lembra-se de ciclano, partiu, não está mais conosco, não resistiu. A vida é mais do que isso. E a ideia, né, como também ali para o profeta Jeremias, que é um outro texto que também tem o mesmo sentido, é de um olhar para o passado. No nosso passado está a chave para a gente prosseguir nesse presente difícil. No nosso passado está a memória, a lembrança das grandes coisas de Deus. No nosso passado tem coisas que podem nos fortalecer, porque o presente que nós temos é um presente de restauração. É um presente de que nós precisamos continuar firmes, não nos desanimarmos e marcharmos em direção do futuro que nos aguarda. Mas aqui, a marcha não é apenas de aguardar, eu vou sentar e aguardar o futuro chegar até a mim, porque ele virá melhor, porque Deus me abençoa. Nesse momento, nessas circunstâncias do Salmo 126,
não se trata de esperar. Trata-se de memória ao passado, mas um caminhar, um trabalhar em direção ao futuro. É que o povo de Deus, neste momento histórico, estava no deserto, né? O povo de Deus não estava na Babilônia, porque ali tinha ficado 70 anos. O povo de Deus foi encorajado a deixar a Babilônia. O povo de Deus estava no deserto. Mas, olha que curioso, no deserto, muitas das vezes você pode se desanimar com a jornada que ainda te resta. No deserto, você pode se cansar, ou talvez o calor do sol, a aridez do solo, possam te fazer querer regressar. Eu não vou prosseguir na jornada porque está muito longe, eu não vou seguir em frente porque terei que arregaçar muitas mangas, terei que recomeçar do zero, terei que fazer muitas coisas, terei que me trabalhar e me esforçar muito. Vou voltar para a Babilônia, né? Esse era um risco, né, que o salmista conhecia. E por isso o cântico trata dessa memória, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Ficamos como quem sonha. Ficamos encantados pelas coisas de Deus. É uma imagem, é um cântico, é uma procissão de fé, de chamar os mais jovens, os mais cansados, os mais velhos e dizer: precisamos reconstruir. A gente tem que refazer, né? A gente precisa voltar para Israel, precisamos voltar para Jerusalém. Lá a cidade está destruída, lá o templo está queimado, lá está tudo por refazer. Mas eu preciso ter coragem, eu preciso acreditar, eu preciso continuar marchando. E enquanto eu marcho, eu canto. Enquanto eu marcho, eu me lembro das bênçãos de Deus, me lembro do templo cheio, me lembro das celebrações, me lembro das curas que foram aqui testemunhadas, das pessoas abençoadas, me lembro de coisas boas, do nascimento do meu filho, da promoção que eu tive no trabalho, de um algo especial, de uma formatura. Eu me lembro de coisas que eu alcancei, a casa que eu reformei, o carro que eu consegui comprar. Eu me lembro de bênçãos especiais. Olho para o presente difícil e sigo marchando, sigo cantando, sigo acreditando que quando Deus restaura, nós ficamos encantados. E a última imagem, né, as duas últimas, é uma oração em que o salmista, no cântico, ele pede: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no deserto do Negueb restauram a terra, fazem com que a água da chuva torne novamente as planícies férteis. Restaura minha vida como as chuvas restauram esse deserto. E aí a ideia cíclica das chuvas, né? A ideia de que a natureza se restaura é também a ideia de que Deus restaura a vida do seu povo, de que Deus abençoa, de que a vida não é só deserto, de que a gente, embora muito lentamente, vamos deixar a pandemia para trás. Vamos recuperar, vamos ser novamente abençoados, vamos plantar, vamos colher, vamos congregar com muita alegria, vamos ser grandemente abençoados. E no finalzinho, um estímulo, né? Quem sai andando e chorando voltará com os feixes, né? Voltará com muita alegria, voltará trazendo as bênçãos. Neste tempo, queridos irmãos e irmãs, de restauração, neste tempo de esforço, neste tempo de reconstruir as nossas vidas, os nossos relacionamentos, a nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso país, vamos ainda muito ter que arregaçar as mangas, vamos enfrentar muito sol quente, vamos ter que investir muito tempo, muito recurso, muito do nosso esforço, mas colheremos, se não nos desanimarmos, se não pararmos nesse deserto, se não voltarmos para trás, se não ficarmos quietos de braços cruzados, vamos colher
todo este nosso esforço. Nós vamos ouvir o cântico, um cântico muito conhecido de todos nós. Vamos acreditar que Deus restaura e vamos fazer a nossa oração de confissão, de preparação e o ritual em que nós estaremos partilhando os elementos da ceia e do pão, do vinho e do pão. Portanto, estejamos firmes, estejamos encorajados, né? Continuemos. Pode ser lento esse processo, mas ele nos levará à total e completa restauração por meio do poder de Deus em Cristo Jesus. Vamos ouvir o cântico e nos inspirar. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, nós vamos nesse instante fazer, né, a consagração dos elementos que simbolizam, né, para nós, neste momento, aquilo que é mais importante, o símbolo do corpo e sangue do Senhor Jesus, oferecido para nós ali na cruz do Calvário, né? O Senhor Jesus, que carregou a sua cruz, espera que também encontramos forças e possamos, assim, também manter, né, a nossa coragem, o nosso desprendimento e a nossa disposição. Feche os seus olhos, vamos interceder. Pai bondoso, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te glorificamos e te exaltamos por se fazer sempre presente, ó Pai, no nosso dia a dia, na nossa jornada, na nossa vida. Te louvamos por caminhar conosco ao longo de todos esses meses, de muito medo, de muita tensão, dificuldade e desafios. Agora, Senhor,
em que boa parte desses 15 meses já se passaram. Precisamos agora de ainda um pouco mais de coragem, ainda de um pouco mais de forças para continuar a seguir em frente, para restaurar, para reconstruir, para refazer as nossas vidas. Nós te suplicamos, ó Pai, que em nome do teu Filho Jesus, nos fortaleça, nos abençoe. Conceda sobre nós o teu Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe as nossas fraquezas. Perdoe as nossas fragilidades. Perdoe os momentos em que duvidamos, ó Pai, nos desesperançamos ou nos cansamos, acreditando que não sairíamos dessas circunstâncias. Mas lava-nos com o teu sangue. Purifica-nos, ó Pai, e torna estes elementos símbolo do corpo e do sangue de teu Filho Jesus. Abençoa e consagra-os, ó Pai, para que, onde quer que nós nos estejamos partilhando o pão da esperança, da fé, da coragem, o pão que nos simboliza, que nos mostra a presença do Cristo vivo em nosso meio. Por isso nós oramos, por isso nós confiamos, em nome e por amor de teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em minha memória. Queridos irmãos e irmãs, eis a mesa do Senhor Jesus. Partilhe agora os elementos que você tem aí junto com a sua família. Se você está só, receba das suas próprias mãos, tome um pedaço de pão, beba um pouco do cálice e mantenha viva a sua esperança. Deus seja louvado. Nós vamos, neste instante, interceder e falar com o nosso Deus, agradecendo por este momento especial nas nossas vidas. Nós vamos continuar intercedendo. Graças a Deus, alguns de nossos irmãos e irmãs se recuperam. Nossa irmã Bia, que teve uma passada rápida na UPA, melhorou, provavelmente tenha ingerido medicamentos desconexos, mas já está bem. Estamos orando também pelo Zé Carlos, irmão da Lourdes, pela sua total e completa recuperação. Deus continua nos fortalecendo, fortalecendo toda a nossa igreja. Há irmãos e irmãs que não podem estar conosco, mas estão em casa, nos seus lares. Há alguns irmãos que têm recebido o sermão em casa, não têm vindo à igreja, mas entendemos que eles continuam na presença de Deus e por eles também oramos. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós queremos te agradecer, te glorificar e te bendizer, porque estamos tendo a convicção da melhora, estamos saindo, ó Pai, muito lentamente dos dias mais difíceis, e agora, ó Pai Santo, uma grande jornada de recuperação, de restauração se faz presente. Dá-nos força, dá-nos da tua graça, nos abençoe, nos encoraje, abra as janelas do céu, provê o necessário para todas as famílias, para todos os membros da nossa igreja, sustenta e protege-nos, ó Pai, principalmente nesses dias de muito frio, para que estejamos
não apenas longe desta enfermidade, mas também de resfriados, pneumonia e uma série, ó Pai, de pequenos problemas que podem nos enfraquecer. Abençoa todos os membros da nossa igreja, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, que está fazendo 25 anos. Temos a certeza também da restauração da nossa casa, do nosso templo. Temos a certeza de que não apenas a nós e as famílias, mas toda a nossa igreja, todos seremos restaurados e fortalecidos. Encoraja-nos, ó Pai, nos nossos desafios, nas nossas lutas e nas nossas lidas. Assim nós oramos, assim nós te glorificamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. Vamos continuar firmes no nosso propósito. Uma boa e abençoada semana em nome do Senhor Jesus. Amém. Os lírios crescerão no